Olá, meus amigos. Eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. O nosso vídeo de hoje é um vídeo bastante polêmico, intrigante, que, a bem da verdade, é uma segunda resposta que nós daremos ao e-book do professor Leandro Quadros. A bem da verdade, é um e-book que é fruto de um grupo de adventistas, entre eles alguns teólogos, como o professor Leandro Quadros e também o professor Sérgio Monteiro, e outros que não são assim teólogos acadêmicos, né? Fazem teologia, são teólogos, mas não têm a formação acadêmica, mas também trabalham na área da teologia, da apologética. Então o Leandro Quadros reuniu o material desse pessoal e apresentou então o seu e-book. E esse e-book o que é? Ele foi elaborado como uma tentativa de refutação do livro que Deus, pela sua bondade, deu-nos a oportunidade de escrever, que é bastante conhecido. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. É esse livro aqui, olha. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. É uma obra com 130 perguntas e respostas. É fruto de pesquisas de quase 8 anos. Nós estivemos aqui pesquisando, trabalhando há alguns anos, na verdade, pesquisando, fazendo debates e catalogamos aqui muito material para refutar o aniquilacionismo, o tenetopsirrismo, a psicopania e o mortalismo, que misturando tudo sai na mesma coisa, né? Aqueles que não acreditam na imortalidade da alma. Então escrevemos esta obra, uma obra com quase 500 páginas, trabalhamos aqui desde o Antigo Egito, do Livro dos Mortos, a concepção egípcia da imortalidade da alma, a concepção platônica, que é diametralmente oposta à do cristianismo ortodoxo, e ainda o conceito judaico de imortalidade da alma, a visão dos pais da igreja, dos reformadores, também a visão dos teólogos contemporâneos, modernos, grandes teólogos do século XX, a visão bíblica, o que Jesus pensava acerca dessa doutrina, os apóstolos, enfim. É uma obra muito interessante, onde nós trabalhamos detalhadamente esses conceitos. E na tentativa de refutar esta obra, eles lançaram então um e-book. Aí alguns na internet ficam dizendo o seguinte: pastor Elias, por que você não refuta esse e-book? Que já faz um tempo que eles escreveram essa obra, né? Muitos de vocês que estão fazendo a pergunta talvez não saibam, não tiveram oportunidade ainda de assistir o nosso vídeo, que recebe o título de A Pergunta que Travou os Teólogos Adventistas. Quando eu vi esse material, inclusive o professor Leandro Quadros, juntamente com o material, lançou um vídeo que eu não sei para onde foi parar esse vídeo, se ele tirou do ar, o que aconteceu, mas eu não vi mais. Quando ele lançou esse material, Deus tocou no meu coração para fazer um vídeo resposta. E eu fui surpreendido com a aceitação do vídeo. Logo no primeiro dia, quase 6.000 pessoas, no segundo, quase 12.000, no quinto dia já tínhamos, no sexto dia já tínhamos 30.000, e hoje, para a glória de Deus, se não chegamos, já estamos chegando a 320.000 visualizações. Se você ainda não teve oportunidade de assistir esse vídeo, por gentileza, eu peço que você acesse aqui no canal PR Elias Soares Oficial esse vídeo, A Pergunta que Travou os Teólogos Adventistas. É rapidinho, você vai ver aquilo que Deus nos deu para responder a esse argumento que eles escreveram neste livro, elaborado pelo professor Leandro Quadros, né? Então, essa já foi a primeira resposta. Nós respondemos a este e-book. Mas nós vamos oferecer, na verdade, aqui uma segunda resposta. E nessa segunda resposta, em que nós estaremos trabalhando, é justamente a questão sobre quem é as primícias dos que dormem. Porque
Tudo gira em torno disso. Quem é as primícias dos que dormem? Afinal, é Jesus ou é Moisés? Por quê? Porque a senhora Ellen White, no seu livro Primeiros Escritos, e também no livro História da Redenção, no livro Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, e também Doutrina sobre os Anjos, uma coisa assim, ela afirma categoricamente que Moisés ressuscitou antes que seu corpo visse a corrupção. E o professor Leandro Quadros repete isso que a senhora Ellen White diz, e também o professor Sérgio Monteiro, da mesma sorte, repete que ele ficou ali, tão logo ele morreu, ele já foi ressuscitado. Então, ou seja, para que seu corpo não apodrecesse, não cheirasse mal, tudo aconteceu muito rápido. E é curioso que para que Lázaro melhor, ele depois de 3 dias, no 4º dia, a irmã dele disse, Senhor, o senhor quer que tire a pedra? Mas ele já cheira mal, ou seja, já está se decompondo, já está apodrecendo, cheira mal. E então, o que ocorre? Para que Jesus não passasse pelo mesmo processo, havia uma profecia que o seu corpo não veria corrupção, conforme está em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e no capítulo 13 também. Há uma profecia, você quer ver? Eu vou ler esse texto bíblico que está aqui em Atos, capítulo de número 2, essa Bíblia aqui é pesada. Capítulo 2, deixa eu ver aqui o texto, onde está aqui. Está no versículo 27 do capítulo 2. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. É uma profecia, ele está fazendo uma alusão, uma profecia lá do Antigo Testamento, em que o corpo de Jesus não veria a corrupção. E ainda em Atos capítulo 13, da mesma sorte, vamos ver aqui, no capítulo 13, se eu não me engano, ele faz, deixa eu ver aqui, versículo 34, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então veja que ele repete aqui, enfaticamente, que havia uma profecia alusiva a Cristo de que ele não veria corrupção. Mas a minha pergunta é, e acerca de Moisés? Tem alguma profecia de que ele não veria corrupção? Aquele que não foi permitido nem sequer entrar na terra prometida, agora, de repente, Deus o ressuscita e leva para o céu instantaneamente. Então, para que morrer? Porque Deus não fez como fez com Elias, com Enoque, né? Deixa ele morrer e depois ressuscita rapidamente, instantaneamente. Então fica assim meio controverso esse argumento. Mas de onde eles auriram essa ideia e por que eles insistem em afirmar? Bom, primeiro porque querem negar a imortalidade da alma. E por que querem negar a imortalidade da alma? Porque querem também afirmar a famosa doutrina do juízo investigativo. E tudo isso também para abafar aquela falsa profecia que os seus, digamos assim, antecessores, né, aqueles que lançaram as bases do adventismo, propriamente dito, não eram adventistas, mas foi a partir daí que nasceu o adventismo, né, o movimento milerita e tudo mais, da profecia de que Cristo voltaria em 1843 e ele não voltou. Depois programaram essa profecia, essa volta de Jesus para 1844, 22 de outubro, e ele também não voltou. Aí, para poder abafar, na verdade nós erramos o lugar, mas acertamos a data. Ele saiu do lugar santo e foi para o santo dos santos. E aí criou-se a doutrina do santuário, essa doutrina do juiz investigativo. Então veja que é uma sequência de erros. E aqui continua. E o que a senhora Ellen White diz acerca disso? Ela diz aqui o seguinte, olha, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse corrupção. Não sei onde está escrito isso, mas ela afirma isso. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu,
Mas Miguel ressuscitou Moisés. Olha, aqui ela diz que foi Cristo que ressuscitou, e agora diz que foi Miguel que ressuscitou Moisés e o levou ao céu. E aí Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. E aí continua. E nos outros livros também ela diz a mesma coisa. Agora, o interessante de tudo isso é que Ellen White não é uma simples profetisa, uma teóloga, não. Ela é alguém que, apesar de não arrogar para si a inspiração dos seus escritos, muitos adventistas, inclusive neste livro aqui, olha, Questões sobre Doutrina, no livro Questões sobre Doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele foi publicado pela Casa, Editora Casa. Editora Casa é a casa publicadora brasileira em Tatuí. É uma edição aqui anotada da Igreja Adventista, que inclusive na página 98 diz uma coisa, na página 99 diz outra. Aqui falando sobre a relação entre os escritos de Ellen White e a Bíblia, eles dizem o seguinte: nós, adventistas do sétimo dia, cremos uniformemente que o cânon da Escritura se encerrou com o livro do Apocalipse. É bom que você, adventista, saiba disso. Que os livros de Ellen White, está dizendo aqui que não são inspirados não, ó, mas depois ele se contradiz. Ó. Sustentamos que todos os demais escritos e ensinos, qualquer que seja a fonte, de que provenham, têm que ser julgados pela Bíblia e subordinados a ela. Você entendeu? Então você que faz a defesa da suposta ressurreição de Moisés pelos escritos de Ellen White, aqui está o parecer do Adventismo acerca disso. Olha, sustentamos que todos os demais escritos e ensinos, qualquer que seja a fonte, de que provenham, têm que ser julgados pela Bíblia e subordinados a ela, que é a fonte e norma da fé cristã. Parabéns por essa afirmação. Corretíssimo. Aferimos os escritos de Ellen G. White pela Bíblia. Aqui é questionável. Mas em sentido algum, medimos a Bíblia pelos ensinos dela. Entendeu? Ellen White e outros escritores nossos se têm pronunciado muitas e muitas vezes sobre este ponto. Em seu primeiro livro, no ano de 1851, ela disse a respeito da Bíblia. Preste atenção. Você, adventista, que defende os escritos de Ellen White como inspirados, como autoridade. Olha o que os próprios autores da Casa Publicadora Adventista, que é uma editora de confessional, está dizendo acerca dos escritos de Ellen White. E o que ela mesma disse acerca dos seus escritos. Olha só. Recomendo-lhe, caro leitor, a palavra de Deus como regra de fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. O contrário do que alguém anda dizendo por aí. Isso é Primeiros Escritos, página 78. Mas agora, pasmem, que na página 99, parece-me que esqueceram de tudo isso que ela recomendou e também do que disseram. E olha só o que dizem, olha. Jamais consideramos Ellen White na mesma categoria dos escritores do cânon das Escrituras. E aí, tudo bem. Contudo, mas, entretanto, porém, além dos escolhidos escritores dos livros canônicos da Bíblia, Deus se utilizou de uma linha de profetas ou mensageiros que viveram contemporaneamente com os escritores de ambos os testamentos, mas cujas declarações jamais fizeram parte do cânon escriturístico. Esses profetas ou mensageiros foram chamados por Deus para dar ânimo, conselho e admoestação ao antigo povo de Deus. Entre eles, preste atenção, havia figuras como Natã, Gade, Enã, Asaf. Opa! Asaf, se você abrir o texto sagrado, ele está aqui no terrilinho. Agora, como que eles concluem aqui? É nesta última categoria de mensageiros que classificamos Ellen White. Entre os adventistas do sétimo dia, ela foi reconhecida como possuindo o dom do espírito de profecia, embora jamais evocasse para si o título de profetisa. Em outro livro, ela chega a dizer que não é apenas uma profetisa, ela
parafraseando, ela é até mais do que isso. Agora, se os escritos dela estão no mesmo nível de Asaf, vamos ver aqui, Asaf, até onde sabemos, ele está aqui no Terrilim, ele está aqui no texto sagrado inspirado. Olha só, o Salmo de Asaf. Nós temos o Salmo de Asaf, olha só, são vários salmos. Começa, olha aqui, o Salmo 79, são vários salmos, cerca de 11 salmos, Salmo 73 até o Salmo 83, olha só, do Salmo 73 até o Salmo 83 e tem um outro Salmo de Asaf. E esses salmos são inspirados. Então, se ela está na mesma categoria, logo os escritos dela também são inspirados. Inclusive, no debate que eu fiz com o professor Leandro Quadros, ele falou assim, olha, os escritos dela são inspirados pelo Espírito Santo, porque ou é inspirado por Deus ou é pelo diabo. Pelo diabo não foi logo, os escritos foram inspirados pelo Espírito Santo. Se foi inspirado pelo Espírito Santo, então o que falta para ele ser canônico? Ele serve como regra de fé, doutrina e tudo mais. Então isso é muito questionável. E tudo isso para defender o quê? A suposta ressurreição de Moisés. Que Moisés não ressuscitou, nós temos certeza. Porque se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como nós lemos aqui no livro da senhora Ellen White, com todo respeito pelo trabalho que ela desenvolveu, nós criamos um sério problema com o apóstolo Paulo. E aqui, com o apóstolo Paulo, nós vamos criar um sério problema aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Olha só o conflito que nós geramos, se afirmarmos isso. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias depois que são de Cristo na sua vinda. Paulo está falando aqui acerca da ressurreição, e ele começa no versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar, o aparré, para nunca mais morrer. E que ele é o primeiro, está aqui, ó, cada um por sua ordem. E aqui está a palavra grega tagma. Tagma. Essa palavra grega tagma implica numa ordem cronológica e não o contrário. Cada um por sua ordem. Cristo o primeiro. Cada um nesta ordem cronológica. Olha o que é que diz aqui Strong no seu léxico grego e hebraico. Ele diz o seguinte, tagma, que vem de a tagma aqui no tópico. Alguma coisa arranjada de maneira ordenada, em ordem. Por exemplo, um exército. E figurativamente, uma série ou sucessão. Série ou sucessão. O que é uma série? Primeira, segunda, terceira, primeira série, segunda série. Não tem 5 séries tudo junto. Não, é primeira série, segunda série. Ninguém faz, por exemplo, primeira, segunda, terceira e quarta série de uma só vez. Não. A pessoa estuda a primeira série, a segunda série, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, e assim sucessivamente, como está aqui, uma sucessão. Então, nessa categoria, Jesus é o primeiro desta série. E ele continua aqui, olha. Uma sucessão, ordem, substantivo de Tasso. Arranjar de maneira ordenada. Não é desordenada, mas ordenada. Alguma coisa arranjada em ordem ou enfileirada. Ora, se é uma fila, como é que você coloca uma fila, 10, 20 pessoas, como se fosse uma só? Não, uma fila é uma sequência. Quem é o primeiro da fila? Quem é o segundo da fila? O terceiro, o quarto, o quinto da fila? Você entendeu? Não tem como você colocar assim, ó, um paredão e dizer que é uma fila. Não, uma fila tem que ser uma pessoa após a outra. Você já viu alguém ficar assim, todos na parede e falar assim, ó, aqui tem uma fila? Que fila é essa? Se estão todos colados na parede. Não, para ser fila, essas pessoas precisam ser arranjadas e colocadas uma após a outra. Aí vira uma fila indiana ou como você quiser. E é justamente isso que Strong está dizendo, arranjar de maneira ordenada. Alguma coisa arranjada em ordem ou enfileirada. Como um exército. Primeiro pelotão, segundo pelotão, terceiro pelotão, um bando, uma corte.
No Novo Testamento é ordem, sequência, vez ou turno. E é interessante que esta palavra aqui, no Novo Testamento, é um rapax legomenon. Aparece apenas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E nós temos que analisar essa palavra à luz da revelação do Novo Testamento. Daquilo que o Novo Testamento preconiza, está dizendo. E aqui no Novo Testamento implica numa ordem cronológica, enfileiramento, uma sucessão. Não tem como destruir isso aqui, é um léxico. Isso aqui não é um comentário de nota de rodapé. Isso aqui é técnico, é um acadêmico, é um dicionarista, é um lexicógrafo. É a partir daqui que os comentaristas fazem os seus comentários, se baseando num lexicógrafo, e aqui ele está dizendo que é enfileirado. Mas como se não bastasse isso, nós temos muitas outras literaturas, como você pode ver aqui atrás, nós temos, por exemplo, o Gerhard Kittel, e temos tantos outros. Mas eu quero fazer uso deste dicionarista aqui, ó, Edward Robinson. É uma obra escrita, um léxico grego do Novo Testamento, de Edward Robinson. Vamos ver o que ele diz aqui sobre a palavra tagma. Tagma, uma coisa arranjada em ordem. Meu Deus, de novo. Uma formação militar, uma corporação de soldados, um grupo, corte. E ele ainda diz, ó, no Novo Testamento, ó, bem aqui. Tá? Olha, no Novo Testamento, ok, ela tagma. Deu para ver? No Novo Testamento, deixa eu ver aqui de novo. Ordem, série, sucessão. O que é uma sucessão? Uma sucessão de fatos é um fato após o outro. Primeiro fato, segundo fato, 10. É uma sucessão de fatos. Ou seja, uma sucessão de erros. A pessoa cometeu um erro, depois cometeu outro erro, depois cometeu outro erro. Isso chama-se sucessão. Então não tem sucessão todos juntos. Se estão todos juntos, não tem sucessão. Então aqui ele diz assim, olha, sucessão. Deixa eu ver aqui. Série, sucessão. Alguma coisa arranjada em ordem, uma formação militar. Portanto, está aqui. É isso que o nobre professor Leandro Quadros está descartando no seu argumento. O argumento dele se torna assim obsoleto, sem sentido, e esse e-book é refutado, porque o âmago da questão é essa. Que se Moisés ressuscitou, a gente precisa explicar esse texto de 1 Coríntios 15, 23. E é disso que ele está evitando, porque não conseguindo argumentar acerca disso aqui, ele então desistiu do debate, como nós já dissemos. Não é que ele desistiu de debater comigo, porque ele chega até a propor alguns temas, como nós falamos no vídeo anterior, que infelizmente foi distorcido, né? Mas ele desistiu de debater sobre, você pode ver o vídeo anterior, quando eu falo da desistência dele, que ele desistiu de debater sobre 1 Coríntios 15, 23, sobre as primícias dos que dormem. Foi isso que eu disse, e não o contrário. Então ele desistiu por quê? Porque não adianta nota de rodapé, não adianta um argumento contra fatos, contra o que está escrito, não tem argumento. Então ele desistiu de debater sobre esse tema e jogou a responsabilidade para quem? Para quem que vocês imaginam? Para o Sérgio Monteiro. Né? Para o Sérgio Monteiro. E então ele desistiu. Então fica aqui o nosso argumento a respeito desse texto de 1 Coríntios 15, 23. Se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, conforme afirma a senhora Ellen White neste livro, Primeiros Escritos, página 164, a minha pergunta é, quem é as primícias dos que dormem? Jesus ou Moisés? Nós apresentamos provas incontestáveis, irrefragáveis, irrefutáveis, de que Jesus é as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E a ressurreição que nós estamos falando não é aquela ressurreição de Lázaro, que a própria Ellen White diz que essas pessoas voltaram a morrer.
ela também confirma isso. E não é de Lázaro, não é do filho da viúva de Naim, não estamos nos referindo ao filho da viúva de Sarepta, aquele morto que foi lançado na sepultura de Eliseu, nem a Lázaro, não. É uma ressurreição atípica, conforme está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, olha só, versículo de número 34. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim às santas e fiéis, disse assim, às santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Agora, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. E ainda em Romanos capítulo 6, versículo 9, olha só que lindo. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então ele ressuscitou para nunca mais morrer com o corpo glorificado. Então ele é as primícias dos mortos, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, conforme ainda está em Atos capítulo 26, versículo de número 23. Olha só, né? Isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, o primeiro da ressurreição dos mortos. Então esse versículo ele corrobora com Atos 13, 34 e Romanos 6, versículo de número 9, e com a profecia que havia acerca dele. Portanto, Jesus é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Alguém vai citar, mas e o capítulo 17, a aparição de Moisés? Isso é um outro texto que nós já trabalhamos em outros vídeos que você pode estar, por gentileza, acessando. Já demos a resposta. Mas a nossa argumentação é sobre 1 Coríntios 15, 23. É isso, professor, que o senhor precisa explicar. Apresentar os argumentos para contrapor o vídeo que nós já gravamos como resposta ao seu e-book, a pergunta que travou os teólogos adventistas. E agora esta segunda resposta que nós estamos dando, com base nesses lexicógrafos, nesta argumentação incontestável na verdade da palavra de Deus. É simples, é só aceitar essa verdade. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo nós estaremos tratando de outro assunto e fica aí a proposta para você então estudar este nosso vídeo, ver esse nosso livro. Depois, se você quiser conhecer este livro sobre perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma, basta você entrar em contato conosco pelo 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 94626 3000. E depois vamos explicar num próximo vídeo por que nós apresentamos os nossos livros. Afinal de contas, eu sou um escritor. Eu vivo disso. E Deus nos deu essa oportunidade para estar falando sobre ele. E por que não abençoar vidas com grandes promoções que nós fazemos? Estejam orando por nós, que Deus abençoe, que Deus possa estar abrindo os olhos daqueles que estão tendo dificuldade para entender esta verdade da palavra de Deus, uma verdade cristalina, de que Cristo é as primícias dos que dormem e não Moisés. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, e muito obrigado por vocês que estão falando, pastor Elias, o senhor mudou, o senhor está diferente, que legal e tal. Muito obrigado a você, adventista, também um abraço para você, espero que você reflita e assista esse vídeo com carinho. Não assista com aquela lente, já sabe, de guerreiro e tal, não, assista pacificamente, pondere, examine e deixe o seu comentário, o seu like, ative as notificações. Se você não for inscrito, não está inscrito, se inscreva no canal, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com, www.livrariadopastorelias.com.br. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.